Eu saúdo a todos nesta noite abençoada, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus nessa quarta-feira e hoje nós vamos fazer o estudo sobre palavras que descrevem os membros da igreja. Porque nós somos muitas vezes conhecidos e chamados de diversas maneiras, né? Cristãos, crentes, servos. Então vamos ver como a Bíblia nos descreve, tá certo? Esse estudo, ele é composto de duas partes, tá? Hoje nós vamos estudar 5 palavras, 5 nomes que nos descrevem. Mas agora nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Ore comigo em nome de Jesus. Ó Santo e Eterno Deus, eu te agradeço e te louvo, Pai, pela nossa vida, pela salvação, pelas nossas famílias. E te louvamos, ó Pai, pela tua grandiosidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela maravilhosa graça que tu tem concedido a cada um de nós. Ó Pai, queremos antes desse estudo, Pai, pedir o perdão aos nossos pecados. Se tivermos falhado, errado, em nome de Jesus nos perdoa e nos ajuda nessa caminhada, Pai, para estarmos sempre ao teu lado, caminhando e fazendo a tua vontade. Abençoa os nossos familiares, a tua igreja, aqueles que estão enfermos, Pai, nos hospitais, aqueles que estão com esse vírus. Consola as famílias dos que já estão enlutados e nos ajuda nos protegendo, Pai, para que possamos passar por essa fase e fortalecer a nossa fé. Nos dá agora sabedoria vinda do alto dos céus e que teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Meus queridos, nós somos conhecidos por vários nomes, não é? E dentro desses nomes, cada nome que nós vamos ver aqui nesse estudo, há um significado, uma expressão. Quando dizemos servos, o que significa ser servos? Quando dizemos crentes, o que significa ser crente? Quando dizemos que somos cristãos, o que significa ser cristãos? Então é sobre isso que nós vamos tratar nesse estudo de hoje. Ele começa hoje, como eu falei, e na próxima quarta-feira será a segunda parte com mais alguns nomes que a Bíblia ela relata e nos denomina assim no momento em que a gente se entrega a Jesus Cristo, não é? Então nós vamos dar essa parte introdutória falando um pouco sobre o corpo de Cristo. Meus irmãos, o corpo de Cristo, ela é a igreja. A igreja compõe o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça desse corpo, ou o cabeça da igreja. A igreja pertence a Cristo, não é? No nosso organograma institucional da Primeira Igreja Batista, a hierarquia é composta da seguinte maneira: quem é o maior poder da igreja chama-se Cristo. Depois de Cristo, vem a igreja reunida em assembleia. E depois vem os pastores e as demais lideranças, como diáconos e diretoria de departamentos. Então a igreja, meus irmãos, é composta de pessoas que voluntariamente se entregam a Jesus Cristo. E assim, a partir desse momento dessa entrega, passam a viver sob o controle do Espírito Santo, também baseado na palavra de Deus. Então, nós vamos ver um texto para iniciar o nosso estudo em Efésios 2, de 1 a 6. Que você abra a sua Bíblia e possa fazer também essa leitura. Nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós passamos a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, no momento da nossa conversão, da nossa entrega pessoal a Cristo. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí tomamos essa decisão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Né? E a partir daí, a gente vai entender os nomes os quais nós somos denominados. Né? Os membros da família de Deus convivem em unidade a despeito da diversidade. Isto é, nós temos uma só fé, nós temos um só propósito, nós temos um só caminho a seguir, porém nós somos pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes. E é nessa diversidade que a gente precisa amar e compreender uns aos outros. São o padrão da fidelidade para os não crentes. A nossa conduta, meu irmão, é o padrão de fidelidade. As pessoas lá fora, elas olham para nós e cobram de nós. E Paulo também diz isso. Importa que os homens nos considerem como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós somos dispenseiros, nós somos aquelas pessoas que guardam a graça de Deus, que vivem pela palavra de Deus, e nos quais as pessoas têm uma referência da ação de Deus aqui na terra. Então temos que ter muito cuidado com o nosso testemunho cristão. Andar em comunhão uns com os outros, servir uns aos outros e anunciar as boas-vindas de salvação. Então vamos começar a ver quais os nomes que a Bíblia chama o seu povo, né? O povo de Deus ou a igreja. Né? Começando com o mais comum, né? O qual são chamados de cristãos. Né? Quando foi que esse nome passou a ser uma denominação ou uma descrição dos crentes, não é? Daqueles que se aceitavam em Jesus Cristo. Então você tem Atos aqui, capítulo 11 e versículo 26. Ele diz aqui: tendo-os encontrado, levou para Antioquia, isto é, Barnabé e Paulo, não é? E por um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não é? Então Paulo, ele tem aí uma participação, não é, nessa, ele e Barnabé, onde estão durante um ano pregando em Antioquia, na igreja de Antioquia, e ali eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Né? Cristãos vem do termo, né, que compõe a palavra grega, que significa Messias ou Cristo ungido. Né? Então, se nós seguimos a Cristo, nós somos cristãos. Tá? Daí veio esta palavra. Mas, irmãos, a gente fica pensando o que significa ser cristão. Não é? O cristão vive em Cristo, como a planta vive no solo. Assim produz fruto. Como eu posso dizer que sou cristão, se não ando segundo os ensinos de Cristo? Como pode o crente ser cristão e não amar ao próximo? Como pode o crente ser cristão e agir de maneira errada na sua vida? Fazer negócios errados, magoar o próximo? Quantas vezes Jesus magoou alguém? Quantas vezes
Jesus falou mal de alguém. Vejam o que diz João no capítulo 15, é bastante conhecido, não é? Bastante conhecido. João 15, de 1 a 5, né? Que é sobre a videira e os ramos, não é? Os ramos. Não é? E nos diz assim, se você abrir sua Bíblia, João 15, de 1 a 5, não é? Diz assim: de Jesus, né? Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, para ser cristão, nós temos que seguir a Cristo como mestre, como Senhor. Sermos obedientes, não é? Porque nós somos como os galhos dessa árvore ou dessa videira, que é a planta da uva. Se nós já estamos limpos pela palavra de Deus, então Deus vai trabalhar em nós para que a gente frutifique ainda mais. Mas se a gente não produzir fruto, ele o corta e lançará fora. Então, meu irmão, ser cristão é um compromisso extremamente sério. É um testemunho de vida. Mas se você chegar na rua e fizer uma pesquisa e perguntar: você é cristão? Todo mundo vai dizer: eu sou cristão. Às vezes não vai nem numa igreja. Não sabe nem o que é que tem escrito em João 3,16. Não sabe o que os livros da Bíblia falam. Nunca leu a Bíblia, mas é cristão. Esse tipo de cristianismo, nós não chamamos muito na área teológica de cristianismo, mas de cristandade. Todo mundo é cristão. Então é uma cristandade. Agora, o verdadeiro cristão anda segundo os ensinos de Cristo. Por isso que nós somos cristãos. Não é? Paulo ensinava a Cristo lá em Antioquia. Por isso foi chamado de cristão. Essa é a primeira designação para nós crentes. Não é? A segunda é de irmãos. Irmãos em Cristo. Não é? Vamos para Filemon. Filemon é uma carta pouco lida, né? Talvez algumas pessoas não saibam nem onde ela se encontra, mas é a última carta do apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento. Fica antes da carta de Hebreus. Né? Filemon, ele só tem apenas um capítulo, não é? E nós vamos ler versículo 15 e 16, que diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de mim temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha que interessante, irmãos. Paulo escreveu a Filemon, não é? Filemon era um irmão que tinha posses, não é? Inclusive ele tinha escravos. E um dos escravos, chamado Onésimo, ele fugiu, não é? E depois dessa fuga ele se converte. E Paulo o encontra, não é? Ele se converte através de Paulo. E Paulo ali conhece a sua história. E aí, vejam como é o ser cristão. Né? Veja como é o ser cristão. Aquela pessoa, Onésimo, ele era escravo e se converteu. Então Paulo pega ele e manda ele voltar para o seu Senhor, porque ele fugiu, ele não foi liberto lá, né, da escravidão humana. Ele agora estava livre dos pecados, mas teria que cumprir aquilo que ele estava vivendo, até que o seu Senhor
o libertasse, não é? Por ser crente, ele não ia ficar como fugitivo, ele tinha que voltar. Olha o compromisso cristão como é sério, não é? Eu já vi pessoas que cometem crimes, não é? Depois vão para a igreja, se refugiam e acham que não tem que cumprir a pena. Está errado. Ele precisa cumprir a pena diante da sociedade, do que a pessoa fez. E Onésimo então é enviado com esta carta para Filemão, seu senhor. E a carta, nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo pede a Filemão que o receba de volta, não como escravo, mas muito mais acima do escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, isto é, de Paulo, e com maior razão de ti, de Filemão, quer na carne, quer no Senhor. Não é? Porque agora, Onésimo certamente iria servir ele de maneira espontânea, ia servir ele como cristão, servo de Cristo e servo de Filemão. Nós não sabemos o resultado, né? Se Filemão libertou ele, se continuou ali, porém, o ensino de Paulo aí é bem claro. Não é? Vamos para Hebreus agora, mais na frente, capítulo 2, e versículo 11, que diz assim: pois tanto o que significa como os que são santificados, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, porque isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Não é? Nós temos aqui Paulo falando que Deus, o autor da salvação, Jesus, o autor da salvação, santifica, não é, as nossas vidas. Nós somos santificados em Cristo, todos vêm de um só, que é Deus, do novo nascimento, a gente vai ver mais na frente. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Né? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, irmãos, vamos entender bem o que significa ser irmãos, não é? O que garante que duas pessoas são irmãos de sangue? Se eu perguntasse a você, o que você responderia? Não é? Eu poderia dizer que o que garante é a pessoa ter nascido da mesma mãe, não é? Ter nascido da mesma mãe. Isso garante que são irmãos de sangue, não é? Mesmo que não sejam do mesmo pai, mas da mesma mãe. Então, irmãos, como nós nos tornamos irmãos? O que se vê em comum entre irmãos de sangue é a família, a origem, a natureza, não é? E também isso acontece na vida do cristão. Vamos para João 3,5. João 3,5. Você vai entender sobre o novo nascimento. Aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, não é? Diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isto é, para entrar no reino de Deus, para ter direito à salvação, é preciso nascer de novo. Jesus veio para nos dar nova vida, um novo nascimento, meus irmãos. E isso precisa ser entendido. Da água e do Espírito, isto é, nascido pela conversão e confirmado pelo batismo nas águas. Então isso nos faz irmãos. Todo aquele que nasceu pela graça, pelo poder do Espírito Santo, não é? E passou pelo batismo, confirma então a nossa irmandade. Olha o que Jesus diz no versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o que nos faz irmãos na igreja é um novo nascimento. Nascimento da água, nascimento do Espírito. A conversão
e o batismo nas águas. A igreja não é a família, a igreja então é a família de Deus. Por isso seus membros se chamam uns aos outros como irmãos. Não é? Vamos aqui para Romanos, no capítulo 12, e versículo 5. Paulo diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não é? Estamos ligados, irmãos, membros uns dos outros. Tá? Algumas pessoas dizem que sozinho ela é a igreja. Nós sozinhos não somos igreja, porque em canto nenhum nós somos igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso precisamos viver em coletividade. Precisamos viver em união. Precisamos viver como irmãos. Tá? Por isso que Paulo diz aqui, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, irmãos. Eu pergunto a você, nós temos muitos membros no nosso corpo físico, não é? Você se belisca. Pegue agora no teu braço e dá um beliscão. O que é que você sente? Dor. Na vida espiritual da igreja também é assim. Quando a gente maltrata, machuca um irmão, a gente deveria sentir essa dor, irmãos. Porque nós somos membros do que? Uns dos outros. Estamos ligados uns aos outros. No novo nascimento. Então, quando a gente magoa o irmão, quando a gente fala do irmão por trás, quando a gente maltrata alguém, que é nosso irmão, nós deveríamos sofrer com isso. Mas há muitas pessoas que não entendem isso. Então, eu convido você a uma reflexão. Porque nós somos membros uns dos outros. E todos juntos nós formamos a Igreja de Cristo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Amém? Entendendo o que são irmãos, vamos agora para a terceira designação. Crentes fiéis. Crentes fiéis. Vamos ver o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 12. 1 Timóteo 4, 12. Então, meus irmãos, nós vamos aqui ler em 1 Timóteo 4,12, o que nos diz o seguinte: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. Desculpe, irmão, eu pulei aqui e li Filipenses. 1 Timóteo 4,12, agora. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, crentes fiéis, o que significa, irmãos? Segundo Paulo, a fidelidade está nesses aspectos. Né? Nós precisamos nos tornar padrão de fidelidade, padrão de conduta, padrão onde as pessoas olham para a gente e vê Deus agindo, vê Jesus Cristo em nós. E a fidelidade está justamente em quê? Na palavra, no que a gente fala, né? Essa palavra com letra minúscula aí é no que a gente fala, no procedimento, na nossa conduta, nosso testemunho, no amor, na fé e na pureza. Então, vamos entender essas expressões da nossa fidelidade, irmãos? Né? Primeiro, na palavra, tá? A conversação diária com Cristo, tá? Porque é daí que gera o nosso se ensina ou não, o que a gente já viu no Sermão da Montanha domingo passado, né? Efésios capítulo 4 e versículo 29 diz assim, 4:29:
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Meus irmãos, a nossa conversa diária com as pessoas, ela precisa trazer graça. Nós não podemos andar com palavrões, palavra torpe, mas só que for para edificação. A fidelidade da nossa palavra, ela vem do momento em que a gente tem uma comunhão com Deus, de oração, e o estudo da Bíblia. É assim que a gente pratica a boa palavra, a fidelidade do nosso falar, irmãos. Não é? Que seja sempre sim, sim e não, não. Veja Colossenses, capítulo agora 4, e versículo 6. Diz assim: a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Como deveis responder a cada um, agradável, não é? Temperada com sal, cheia de sabor, as pessoas gostem de lhe ouvir falar, de conversar com você, para saber como deveis responder a cada um, não é? Cada inquisição, cada pergunta, cada problema. Nós precisamos ter uma palavra adequada, equilibrada, uma palavra fidedigna à palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, e versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí. Para que eu possa ter uma conversa adequada, uma palavra adequada, eu tenho que saber manejar bem a palavra da verdade, que é a Bíblia. É a partir daí que eu aprendo como falar, o que falar, em que momento falar, se devo calar, se devo falar. Não é? Tem momentos que a gente precisa ficar calado, tem momentos que a gente pode dar uma palavra. Então, na palavra nós temos que ter fidelidade. Segundo, no procedimento, no nosso estilo de vida. Gálatas 5, 22 e 23, vocês sabem muito bem, eu falo muito sobre isso, que é os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Observem que esses 9 frutos devem ser cultivados, vividos em nossas vidas, irmãos, para que assim a gente possa ter uma vida exemplar, para que a gente possa ter o testemunho dos de fora. Não é testemunho dos de dentro da igreja não, meu irmão, porque quando a gente está dentro da igreja, a gente se comporta, não é? A gente busca ali ser mais santo, mas quando a gente está em casa, os nossos familiares sabem quem somos nós verdadeiramente. Então, Deus nos conhece, os nossos familiares nos conhecem, mas a igreja em si às vezes não nos conhece. Porque ali a gente procura minimizar as coisas, não é? Ser agradável. Porém, o testemunho tem que ser dentro da igreja, dentro da nossa casa e no mundo afora. Isto é, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que a gente ande, no nosso bairro, na nossa vizinhança. É o nosso testemunho de vida que glorifica a Deus. É assim que somos chamados de crentes fiéis. Depois temos no amor. A busca pela perfeição, irmãos, está na prática do amor. Se você abrir Colossenses, esse é um texto maravilhoso, não é? Colossenses no capítulo 3, versículo 13 a 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Irmãos, o vínculo da perfeição é o amor. Quanto mais amarmos, mais perfeitos seremos em Cristo. E o que é amar? Isso só você já ensinei na igreja. Amar é sempre fazer o que é certo. Faça sempre o que é certo, meu irmão, que você está amando.
4. Na fé, confiança absoluta. Confiança absoluta do que Deus é para nós, de quem é Deus, não é? Da nossa salvação, da nossa eternidade. Em Hebreus capítulo 6, não é? Em Hebreus capítulo 11, começando no versículo 1, a gente tem já o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, nós sabemos isso, não é? Porém, no versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Isso é confiança absoluta. E eu sempre digo que a fé, ela deve ser medida por duas réguas. Duas réguas, meus irmãos. A primeira é a confiança. Quanto mais eu tiver fé, mais eu confio em Deus. E quanto mais eu confiar em Deus, mais fé eu terei. Sabe? Esse negócio, você tem fé e quando tem um problema, você se desespera, você se entrega ao desespero, sabe? Perde o controle. Meu irmão, você tem Deus na tua vida, Ele é Senhor da tua história, né? E a segunda é a obediência à palavra. Quanto mais obediente eu for a Deus, significa que eu tenho fé, muito mais fé. E quanto mais fé eu tiver, mais obediente eu sou. Sabe? O negócio de ter fé, mas na hora de obedecer a palavra a pessoa não obedece, essa fé é enganosa. Você está se enganando, meu irmão. Então, tenha fé, que é a confiança absoluta em Deus. E a última palavra aqui de Paulo é na pureza, que é a questão da pureza com o corpo, mental e física. Filipenses 4:8 é um texto que eu bastante uso nos ensinos na igreja, não é? Que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, na pureza, a gente tem que buscar a pureza a partir das fontes que transformam nossas vidas. A nossa comunhão com Deus, o nosso estudo da Bíblia, a nossa oração, a comunhão fraterna com irmãos, o fazer o bem. Então, tudo isso traz para nós pureza. Mas se a gente vai em fontes, mídia, televisão, que não agrada ao Senhor, isso traz para nós uma queda da nossa pureza. Então, cuidado com o que você assiste, com quem você conversa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, temos aqui o final dessa outra nomenclatura, né, para com os crentes, não é? Contra com os crentes fiéis. Agora, nós vamos para o 4, que é peregrinos. Nós somos peregrinos. Por que somos chamados de peregrinos, né? Em Hebreus 11, do capítulo 11, versículo 13 a 16, Hebreus nos fala sobre esta peregrinação enquanto aqui na terra. 13 diz assim: todos estes morreram na fé, ele falando dos patriarcas, né? Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, não é? Então, no versículo 16 ele conclui: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado de seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Glória a Deus, não é? Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. O que é ser peregrino? Qual é a definição? Quem permanece por pouco tempo em um lugar, aquele que está de passagem, é um peregrino. Na terra estamos de passagem, meus irmãos. Se prepare, porque o nosso lar não é esse aqui, tá? O nosso lar é o céu, é a vida eterna.
Veja o que Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: Amados, exorta-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas obras boas, glorifique a Deus no dia da visitação. Né? Então, Pedro nos chama a atenção para sermos crentes que trazem testemunho, irmãos. Uma vida exemplar. Para que as pessoas que dizem, fulano é assim, vejam nossas obras e digam, ali é um verdadeiro filho de Deus. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que ele disse, nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem para nos encontrar com o Senhor na eternidade. O crente é retratado na Bíblia como alguém distante do seu lar, verdadeiro que é o céu. Vejam aí Colossenses capítulo 3, que diz assim, ele fala sobre para onde devemos olhar. 3, né? 3 de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu li até o 4. Maravilhosa essa palavra, não é, irmãos? Maravilhoso. Não é? Pensai nas coisas lá do céu, irmão. Isso aqui é passageiro. Não te preocupe em ganhar dinheiro demais, não, irmão. Não se aperreie ou com a falta de dinheiro, ou as dificuldades da vida, ou essa virose, não é? Esse vírus que está aí. Nós já estamos seguros em Cristo Jesus. Estamos aqui de passagem, meu irmão. Coloca isso no teu coração em nome de Jesus, né? Na qualidade de estrangeiro, não devemos nos envolver nas corrupções e negócios do mundo, que são contrárias ao reino de Deus. Sabe? Às vezes as pessoas começam a falar sobre política. Eu digo, meu irmão, não vale a pena discutir sobre política. Ore pelos governantes e vamos nos preocupar com o reino de Deus. Ir para o céu, irmãos. Isso é o que mais importa. Porque tudo que a gente passar aqui é passageiro. Se vier um governo ruim é passageiro, se vier um governo bom é passageiro. A gente tem que servir a Deus e orar pelos governantes. E finalmente, a quinta palavra que define quem somos nós é a de servos, tá? E a gente vai ler Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 41. Versículo 41, né? Desculpe, versículo 42 a 45. Marcos 10 diz assim: Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Que maravilha, não é? Às vezes as pessoas dentro das igrejas brigam por poder, por dinheiro, querem ser servidos, não é? Querem ter as pessoas ao seu redor. Mas o próprio pastor, o próprio ministro, a palavra ministro quer dizer servo também. Estamos aqui para servir, irmão, uns aos outros. Não é? Os valores de Deus são inversos aos nossos valores humanos. Os últimos serão os primeiros. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, os que servem. Né? Quem quer tornar-se grande, sirva. Esses são os valores de Deus. É assim que o crente deve servir. A glória em ser servo, meu irmão, para alguns aqui não. Mas a única glória que nós temos é de ser servos. Não é?
Mateus 25, 21 diz assim: Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Né? Então, irmão, sirva, seja servo, ajude o próximo, sirva a igreja, com tudo que você puder. Como servos, precisamos ser iguais ao nosso Senhor. Nós vimos, né, já aqui em Mateus 25, e agora Mateus 10. Mateus 10, versículo 25, na parte A do versículo. Tá? Esse Azinho aí é a parte A. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Não é? Jesus, a gente viu em Marcos 10, né, que Jesus veio não para servir, não para ser servido, mas para servir. Então, Mateus diz aqui, importa que a gente seja o quê? Né? Como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Ora, se o nosso Senhor nos serviu, então é hora da gente servir também uns aos outros. Não é? Isso é ser servo, é estar disposto, pronto sempre para servir ao seu próximo. Servir a Cristo livra o crente da falsa liberdade que o mundo lhe oferece, né? Que o mundo lhe oferece, que é na realidade a forma mais terrível e cruel da escravidão que existe, né? Meus irmãos, há momentos na vida em que a gente precisa servir ainda mais, né? Não pensem que a gente está aqui para alcançar grandes coisas. Podemos alcançar porque Deus é Deus misericordioso e a gente pode alcançar o que Deus tem para nossas vidas. Coisas grandes, ter prosperidade, mas isso acontece quando a gente serve, né? Quando a gente serve. Porque quando a gente serve, é que a gente se torna receptáculo das bênçãos de Deus. Não é? É assim que a gente vai alcançar essa maravilhosa graça em nossas vidas. Meus irmãos, essas 5 designações mostram algumas qualidades que o crente precisa ter em sua vida. Mas eu quero falar sobre o servo nessa última palavra, lendo Lucas 17, 10. Preste bem atenção nesse texto, tá? Eu queria que você marque na sua Bíblia. Diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos tenho ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Né? Não faça apenas o que deve fazer, faça muito mais, irmãos. Jesus disse, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te mandar andar 1 milha, vai com ele 2. Faça sempre mais, irmãos. Não faça só a sua obrigação, meu irmão. Servo fiel é aquele que serve muito mais além do que o que o seu Senhor pede. Amém? E aí a gente vai encerrar nosso estudo nesta noite, nessa conclusão, em Filipenses 2:15. Filipenses 2:15, esse texto nos fala sobre todo o que a gente deve ser diante do Senhor, não é? Filipenses 2:15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus quer que você resplandeça, meu irmão, como luzeiros no mundo. Sal da terra e luz do mundo. Geração corrupta e perversa que a gente vive. Então, viva como Cristo te convida a viver. E você aprendeu hoje 5 palavras e seus significados que fazem com que nós sejamos identificados pelo mundo como pessoas diferenciadas, pessoas
que amam a Deus de verdade. Que possamos, em nosso viver, representar verdadeiramente Jesus Cristo e honrar o nome de cristão. Que Deus nos abençoe. Na próxima quarta-feira, teremos a segunda parte desse estudo, porque tem outras palavras que designam também a nossa capacidade de servirmos e adorarmos a Deus. Lembra aos irmãos que no próximo domingo, Escola Bíblica, 9 horas, ao vivo, e o culto à noite, tá? Se houver alguma mudança, a gente avisa. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, eu te agradeço, Pai. E que essas palavras tenham tocado em nossos corações de tal maneira que possamos, ó Pai, viver a verdadeira fé em Ti. Obrigado pelos Teus ensinos. Transforma as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. E sejamos cada vez mais servos, cristãos, fiéis, peregrinos. Não é? E que assim a Tua palavra reine em nossas vidas. Nós te oramos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.